Olá, começando o Conexão Legislativa de hoje. E o Conexão Legislativa é justamente para a gente contar para você que está em casa como, nesse momento da pandemia, muitos dos setores, da sociedade estão vivendo e o que eles estão fazendo. Mas o meu convidado hoje é muito especial, porque vai contar para a gente também muito do que se faz hoje aqui no estado de São Paulo para o esporte paralímpico. O meu convidado de hoje é o Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Misael, obrigada, presidente, por ter vindo aqui ao nosso programa hoje. Júlia, é um grande prazer estar com você e com os telespectadores aí da TV Alesp. E para quem não sabe, eu já começo contando que o Misael foi eleito o melhor jogador do mundo de futebol de 5 lá em 98 e fez parte dos 2 primeiros títulos paralímpicos do Brasil. Então hoje a gente tem um convidado de peso aqui no Conexão Legislativa e hoje, como eu disse, é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Misael, eu queria primeiro começar conversando com você como hoje está o movimento paralímpico em São Paulo e no Brasil. Olha, o movimento paralímpico tem crescido bastante. A gente, desde a década de 90, com alguns acontecimentos importantes, né, como o reconhecimento do segmento paralímpico no Sistema Nacional do Esporte, como a promulgação da Lei Pelé e depois da Lei Agnello Piva, isso fez com que a gente tivesse novas oportunidades para poder realmente desenvolver o esporte paralímpico no Brasil. O Brasil saiu lá da 30ª colocação em 1996 em Atlanta, para o 7º lugar em Londres, ou seja, avançou 30 posições em 16 anos. Então, realmente, tem se desenvolvido bastante. E com o surgimento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em 1995, o esporte paralímpico ganhou uma grande oportunidade, que é uma organização que trabalha de maneira sistêmica o esporte, né? Trabalha desde ali da iniciação, as modalidades que são administradas por elas, e também com ações de modalidades administradas pelas confederações, até o altíssimo rendimento, aí culminando nos Jogos Paralímpicos. Então, a gente tem realmente feito um trabalho voltado para um desenvolvimento com sustentabilidade do esporte. Então, a gente trabalha escolinhas de esportes, a gente trabalha o Festival Paralímpico para atender as crianças, o alto rendimento, pensando no desenvolvimento dos nossos craques nas seleções brasileiras e, obviamente, as participações que têm sido muito exitosas nas competições internacionais. E para quem é aqui de São Paulo, só para contextualizar, ali no final da Imigrantes, a gente tem o Centro de Treinamento Paralímpico, é um grande espaço, é o lugar onde muitas das seleções também treinam, tem todo esse desenvolvimento que o Misael contou para a gente, desde as categorias de base e tudo mais. Então, assim, é algo notório ali o quanto se trabalha pelo esporte paralímpico e o quanto, você que foi atleta, Misael, está vivendo essas duas experiências, do ser atleta, de tudo aquilo que os atletas passam de dificuldade, e hoje como gestor. Como é que foi, como é que está sendo esse momento de gestor, de um esporte que você conhece tanto, de um movimento paralímpico que você conhece tanto? Olha, Júlia, é uma satisfação muito grande você poder sair das quadras e servir ao movimento paralímpico, as pessoas com deficiência dirigindo o Comitê Paralímpico Brasileiro, mas hoje também é uma grande responsabilidade. O CPB atingiu uma repercussão importante, é uma entidade protagonista dentre as organizações esportivas do Brasil. O Centro de Treinamento, como você mesmo disse, é uma das maiores e melhores estruturas do mundo para competições e treinamentos de atletas com deficiência. Então, realmente, a responsabilidade é bastante grande e realmente uma situação paradoxal, né? Ao mesmo tempo que é muito gratificante e muito desafiador, nos traz uma responsabilidade muito significativa. E quando a gente está falando dessa responsabilidade, do quanto também esse momento como gestor do CPB, hoje, qual que é a sua análise com relação ao incentivo ao esporte paralímpico? Isso eu estou te perguntando sem a influência ainda da pandemia, que a gente vai falar lá na frente, que eu sei que influenciei muito nesse momento. Mas até então, até o começo do ano, como é que o esporte paralímpico estava sendo visto no estado de São Paulo e também no Brasil, com incentivos, leis de incentivos, políticas públicas? Júlia, há alguns anos era comum o discurso, né? O esporte paralímpico não tem apoio, o esporte olímpico tem apoio, o esporte paralímpico não tem resultados, tem resultados e não tem apoio. Hoje isso não é mais verdade.
nós temos a Lei Agrino-Piva, depois alterada pela Lei Brasileira da Inclusão, que garante um recurso significativo para o desenvolvimento do esporte paralímpico, próximo de 1% dos recursos das loterias são aplicados no desenvolvimento do esporte paralímpico. Nós temos em São Paulo o time São Paulo, que é um projeto muito importante. A Caixa é a maior patrocinadora do esporte paralímpico no mundo. Não há um patrocinador, não é só no Brasil, mas no mundo, que seja mais aí representativo do ponto de vista de valores e do próprio envolvimento e comprometimento com a causa paralímpica, que é a Caixa. Então, hoje, realmente, a gente tem também avançado do ponto de vista da busca de patrocínio, da busca de recursos, e realmente o CPB hoje está em um momento muito bom. Inclusive, desenvolvendo sua área de marketing, a gente tem uma série de projetos aí para depois da pandemia, certamente surpresas boas aí para a sociedade brasileira. Você falou uma questão agora há pouco, Misael, sobre que antigamente se comparava essa questão do esporte paralímpico com o esporte convencional, o atleta olímpico, paralímpico. Ainda há essa questão velada que e eu digo de sociedade mesmo, de olhar para quem tem algum tipo de deficiência como, vamos pôr aqui entre aspas, um coitadinho, e não é, né, porque eu conversava com o secretário municipal, o Cid Torquato, e ele falava justamente que as pessoas precisam tirar um pouco essa questão da mente, né, de olhar diferente para quem tem algum tipo de deficiência, que não ele falou, até usou essa palavra, não é um coitadinho. Sem sombra de dúvida, isso tem reduzido muito. É claro que é um paradigma muito forte, né? E ainda existe. É claro que as pessoas elas não têm a clareza, e o preconceito, naturalmente, ele é fruto e é objeto da falta de conhecimento. E à medida em que a gente vai dando visibilidade para o potencial e para a qualidade, para as virtudes das pessoas com deficiência, isso vai mudando. Por isso que nós aqui no Comitê Paralímpico acreditamos que o esporte é uma das principais ferramentas para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Porque ao mesmo tempo que ele traz todos os benefícios aqui que os telespectadores conhecem, que o esporte é capaz de promover, ele muda a percepção da sociedade com relação à pessoa com deficiência e com relação também às suas limitações, fazendo da sociedade uma sociedade mais inclusiva e uma sociedade mais resiliente. E essa sua palavra, né, uma sociedade mais inclusiva e resiliente. Me parece que nesses últimos meses, Misael, com a questão da pandemia, essas duas palavrinhas ficaram um pouco mais em evidência, que talvez lá atrás um pouco tenha sido esquecido, né? De você olhar para o outro, de você se colocar no lugar do outro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a percepção de mundo, de relacionamento entre as pessoas, vai mudar bastante com esse momento que a gente vive, sem dúvida, o maior desafio da nossa geração, isso para mim é certo, e isso certamente vai representar uma oportunidade da gente ser um pouco melhor depois que isso tudo passar. Pois é, e já que a gente entrou nessa seara falando da pandemia, a gente sabe o quanto o Comitê Paralímpico Brasileiro é ativo, por tudo que você também já falou, de trabalho com o esporte paralímpico aqui no estado de São Paulo, mas a pandemia acertou em cheio e também todas as modalidades esportivas, o próprio centro de treinamento precisou ficar um período fechado, justamente para conter essa questão da Covid. Efetivamente, nesses 5 meses, quais foram os trabalhos de vocês com os atletas? Porque a gente sabe que muitos atletas dependem também dos seus clubes, né, para viver, para trazer o dinheiro para casa, né? Como é que vocês trabalharam essas questões nesses meses? Do ponto de vista esportivo, a gente fez um acompanhamento diário com esses atletas, com a nossa equipe multidisciplinar, os fisioterapeutas, os psicólogos, os treinadores, preparadores físicos, nutricionistas, né? Um acompanhamento diário, muitas vezes utilizando desses aplicativos aí de comunicação virtual, como é o caso do Zoom, como é o caso do Teams, enfim, várias dessas ferramentas. E com relação aos nossos programas, o time de São Paulo foi mantido, os patrocínios, o programa de patrocínio Caixa, e acho que isso foi importante para que os atletas pudessem aí manter a sua qualidade de vida, né, que naturalmente esses recursos são todos fundamentais. E do ponto de vista esportivo, claro, o prejuízo existe, porque não há como você ter a mesma estrutura, considerando os espaços que são menores, as condições que realmente são limitadas, a estrutura que a gente tem aqui no CT, que é uma das melhores estruturas esportivas do mundo. Então a gente fez aquilo que
que foi possível, e aliás continua fazendo, né, para garantir um prejuízo o menor possível para os nossos atletas. E quando a gente fala em prejuízo também, é só lembrar, né, para quem está vendo a gente nesse momento aqui no Conexão Legislativa, tanto a Olimpíada quanto a Paralimpíada foram postergadas para 2021. Quando a gente está falando em impacto, Misael, você conhece tanto esse ciclo olímpico e como funciona para o atleta, né? Então, contar para quem está em casa ouvindo a gente nesse momento, justamente sobre isso. Você acha que em 2021 acontece mesmo a Paralimpíada? Os atletas estarão protegidos mesmo por lá? Vai se chegar a um consenso e realmente é o melhor a ser feito postergar para 2021? Ô, Júlia, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Realmente, com relação a postergar, não tenho dúvida, era a única alternativa. Já vista que nem os treinamentos são possíveis, os jogos possíveis seriam de se realizar agora em agosto. E com relação ao ano que vem, a situação é difícil, né? Essa crise é uma crise que nos traz uma completa falta de horizonte, tudo que a gente não tem é certeza nesse instante, as incertezas são inúmeras, né? E o posicionamento nosso ele é muito claro e cristalino. A gente entende que se não houver vacina, não teremos os jogos, inclusive em 2021. Pois é, porque é o que você falou, a gente não sabe como essa pandemia e esse momento de saúde pública mundial vai acontecer. E a gente sabe também que toda a estrutura, né, de Olimpíada, com quem precisa trabalhar, quem vai assistir, os próprios atletas têm que estar seguros, né? Eu acho que essa é a palavra mais importante do momento, é estar seguros, não é, Misael? Sem dúvida. Óbvio que o evento é importante, nós entendemos o esporte, inclusive como uma ferramenta nesse momento que pode representar uma alavanca para a recuperação da sociedade, porque à medida em que você contribui com a recuperação da autoestima, o efeito é imediato e automático na economia, né? Então, sem dúvida que seria importante sobre esse aspecto. Agora, sem dúvida, a prioridade sempre vai ser a vida, Júlia. Então, nesse sentido, fica realmente bastante prejudicada e em uma condição de bastante risco a realização dos Jogos no ano que vem. E agora, Misael, falando dessas ações, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro, não só nesse momento de pandemia, né, que você falou do uso das plataformas virtuais, como a gente está usando aqui nesse momento para conversar contigo, mas falando dos programas que o CPB desenvolve, até mesmo com a garotada, né? Conta pra gente um pouquinho como é esse fomento do esporte paralímpico aqui em São Paulo. Na verdade, o Comitê Paralímpico Brasileiro, como eu disse no início, ele faz um trabalho sistêmico ali, desde a iniciação até o alto rendimento, e nós trouxemos um elemento importante a partir de 2017 para o nosso plano estratégico, foi exatamente trazer a inclusão para o centro do nosso propósito. Ele sempre teve, porque o esporte por si só representa inclusão, mas ele estava ali na periferia da estratégia. E agora, em 2017, nós trouxemos para o centro da estratégia a inclusão, que é algo fundamental. Então, nós começamos a desenvolver projetos que pudessem convergir para a inclusão e para o alto rendimento. Nós criamos inicialmente o Centro de Formação Paralímpica, a Escolinha de Esportes. É um projeto por meio do qual nós oferecemos atividade física no contraturno escolar para as crianças de 9 municípios aqui do entorno do centro de treinamento. Nós buscamos essas crianças, oferecemos atividade e depois levamos essas crianças de volta para os seus municípios, ali para as suas cidades, né? Projeto muito importante, já contamos com 557 crianças. Nós temos também a Paralimpíada Escolar, que é um dos maiores eventos esportivos para jovens com deficiência do mundo. É um evento já realizado desde 2009, mas que a cada ano tem crescido e contado com um número maior de participantes. E nós temos um evento que ele nasceu vitorioso, viu, Júlia? É um evento que nós criamos lá em 2018, o Festival Paralímpico, e o ano passado a gente já reuniu dos 10.226 crianças em 70 cidades do Brasil. Foi realmente um evento muito legal e um evento que aumentou aí o nosso entusiasmo por esse trabalho de formação, por esse trabalho de poder oferecer a primeira oportunidade para que a criança possa se inspirar e aí ingressar definitivamente no movimento paralímpico.
E quando a gente fala em inspiração, a gente sabe que os grandes atletas, os atletas de alto rendimento, né, vamos colocar assim, são esses pontos de que olham, as crianças, né, e adolescentes olham esses atletas de alto rendimento como inspiração e olhando para um futuro, né, dizendo, poxa vida, a gente pode fazer diferente, pode ser diferente, né? Nesse sentido, Misael, você acha que ainda falta uma cultura e uma educação esportiva no Brasil, não só para o movimento paralímpico, mas para o convencional, como a gente fala também? As pessoas olham, talvez, de um modo errado para a questão do esporte, e até mesmo a gente já ouviu secretários de esporte falando que às vezes é difícil, né, porque tem pouca verba na pasta de fazer as coisas acontecerem. Ô, Júlio, na verdade, o Brasil é um país que revelou muitos ídolos, né? Se nós pensarmos aí no Senna, no Guga, o futebol, mesmo com vários craques aí representando exemplo aí para as nossas crianças, né? Agora, naturalmente, quando a gente pensa numa cultura esportiva, é necessário pensar no sistema como um todo. E aí falta a gente, principalmente, convergir o esporte com a educação. O sistema esportivo sólido, ele só vai existir se nós tivermos o esporte dentro da escola. Uma cultura de fato esportivo com planejamento, onde as responsabilidades sejam muito bem definidas, onde os comitês trabalhem em alto rendimento, mas as escolas possam representar a primeira oportunidade para que as crianças tenham aí a sua iniciação no esporte, para as pessoas e estruturas que ofereçam essas condições. Então, na realidade, falta exatamente a criação de um plano nacional de esporte, uma política nacional de esporte, onde todos os estados e municípios estejam inseridos, para que a gente possa, de fato, criar essa cultura esportiva, obviamente, por meio desse sistema estruturado. E, presidente, quando você levanta essa questão, o senhor acredita que falta uma visão, um olhar de gestores públicos de um modo diferente para o esporte, ou também a sociedade em si precisa se inserir nesse debate, precisa estar ali no primeiro plano para dizer também para os gestores públicos assim, olha, é importante, a gente precisa que isso aconteça na nossa cidade, no nosso estado. Tem que ter essa interlocução de um melhor modo, que me parece que hoje isso não acontece. Eu acho que são dois pontos, Júlio. O primeiro ponto é o seguinte: o esporte, lamentavelmente, ele ainda não é visto como política de Estado no Brasil. E o que nós precisamos ter é uma política esportiva que perpasse aos governos, ou seja, uma política que independa daquele que vai ser eleito na próxima eleição. Algo que seja definitivo, que seja concreto. No alto rendimento, isso já vem acontecendo há alguns anos, com o financiamento das loterias. A Caixa tem sido uma organização também que tem pensado em um projeto de longo prazo, um projeto sustentável para o esporte, mas na maioria dos casos isso não acontece. Então a gente precisa realmente ter o esporte enquanto política de Estado. Isso é uma coisa. Com relação à participação da sociedade, é muito oportuna essa sua questão, porque de fato a sociedade, não só com relação à política de esporte, mas com relação às demais políticas, a sociedade civil precisa se organizar de fato para que possa ter interlocução razoável com os governos, né? E, lamentavelmente, também a gente percebe que isso não tem sido um fato. Normalmente, a sociedade ela é motivada por aspectos pontuais, ela faz ali suas intervenções também pontuais, que muitas vezes têm como plano de fundo outros aspectos, e as questões mais importantes e estruturantes para os estados passam ao largo exatamente do posicionamento da nossa sociedade civil. E é por isso que aqui no Conexão Legislativa a gente traz você para contar um pouco do trabalho e da sua história aqui no Conexão Legislativa, para que as pessoas vejam, ouçam e entendam também esse trabalho que às vezes fica um pouco não tão na mídia, ou eu digo não tão na mídia porque as pessoas nesse momento estão procurando saber sobre pandemia, as pessoas estão nesse momento de querer saber se a vacina vai sair ou não.
E a vida está seguindo do outro lado. A gente tem, como vocês no Comitê Paralímpico Brasileiro, como centro de treinamento, como você, que foi um dos grandes nomes do esporte paralímpico aqui no Brasil, trabalhando em prol do esporte no estado de São Paulo. E a gente precisa mostrar para as pessoas que, além da pandemia, muita coisa acontece, não é? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Além disso, desse desafio todo, na verdade o desafio, ele é obviamente que é uma tragédia, mas ele representa também uma oportunidade para que a gente possa se reinventar, para que a gente possa refletir sobre o nosso papel, sobre aquilo que a gente faz, ou seja, está fazendo sentido, o que está mudando na vida da nossa organização, na vida das pessoas que a gente atende, qual é realmente o sentido do nosso trabalho e qual é o resultado que a gente vem tendo. Então, eu entendo que, obviamente, muita coisa sim acontece, e obviamente que não pode deixar de acontecer, e é uma grande oportunidade, Júlio, da gente se ressignificar e da gente começar a criar essa resiliência para poder suplantar essa grande crise e, naturalmente, que surgir disso tudo oportunidade para que a gente possa ser melhor. Você falou a palavra ressignificar. Falei até devagar para não errar. Agora falando sobre o Misael, não o presidente, que foi atleta paralímpico, ganhou 2 medalhas paralímpicas e hoje trabalha em prol do esporte. Qual o legado que você acha que vai deixar para o esporte paralímpico e como é olhar para trás e ver que mesmo com tantas dificuldades, hoje você consegue trabalhar pelos seus? Júlia, é muito difícil falar do nosso próprio legado, né? Eu acho que eu mais devo para o esporte, né? Eu sou mais devedor do que credor do esporte, porque eu basicamente, tudo que eu consegui construir, né, do ponto de vista de formação, profissional, foi tudo graças à resiliência que eu conquistei por meio do esporte. Eu nasci cego, depois de 4 cirurgias voltei a enxergar, nasci em uma família bastante humilde, estudei num colégio de cegos, no internato, fiquei lá por alguns anos interno nesse colégio, e eu tinha um grande sonho, meu sonho era de ser um jogador de futebol, sonhava em jogar no São Paulo Futebol Clube, tinha alguns ídolos que jogavam no Tricolor naquela época, e até é difícil uma criança sonhar com isso hoje, né, porque o São Paulo, lamentavelmente, não tem tido lá grandes resultados e tal, mas era meu grande sonho. E quando eu fiquei cego, parece que o sonho acabou e a vida, enfim, perdeu o sentido. E de repente eu descobri o futebol de cegos e percebi que, pelo contrário, né, o sonho não acabou e, no final das contas, eu consegui realizar muito mais do que aquilo que eu sonhava. Fui bicampeão paralímpico, bicampeão mundial, eleito o melhor jogador do mundo e depois ainda tive a oportunidade de chegar aqui à presidência do comitê e poder trabalhar para que o esporte continuasse o seu desenvolvimento e oferecer também a minha contribuição. Então, ao invés de responder para a sua pergunta, o legado que eu imagino que eu vou deixar, eu respondo dizendo com relação àquilo que o esporte me deu, né? Hoje, como eu te disse no início da resposta, eu sou muito mais devedor do esporte do que credor dele. E ao mesmo tempo que você fala isso, né, que o esporte ele te deu tanta coisa que você é mais credor, a gente não pode deixar de dizer que você também, desde lá atrás, foi e é inspiração para muitos dos meninos que também estão começando no futebol de 5. Né? Eu tive uma passagem aí de alguns anos no esporte, também no jornalismo esportivo, acompanhei um pouco de esporte paralímpico, por isso que eu estou dizendo isso para você, Misael. É um dos grandes, sim, do nosso esporte. Né, e que muitas pessoas e crianças se espelham, e os pais também, né? Eu imagino que é uma preocupação dos pais, como você disse, né? Quando você ficou cego, parece que tudo se perdeu. E muitos pais se preocupam com os filhos, de como vai ser o futuro do meu filho, né? Então, ter essas referências hoje é muito importante. Ô, Júlio, você sabe que eu sou uma pessoa assim muito saudosista. Todos os anos eu vou, pelo menos uma vez, lá no Instituto Padre Chico, onde tudo começou. E quando tenho oportunidade, falo com as crianças. Porque isso que você está falando é muito, muito verdadeiro. A gente precisa de referência. Eu, quando cheguei no colégio, era uma descoberta por dia. De repente, eu vi uma pessoa cega chegando com a bengala para pegar o seu filho na escola. E logo
vinha à mente, eu também vou poder fazer isso. Daqui a pouco eu chegava na sala lá de estudos e tinha alguém lendo um texto em braille, como eu também não enxergava. E logo se associa, quer dizer, eu também vou poder ler, vou poder escrever. Então o exemplo é importante, porque o exemplo ele serve para mostrar que é possível, porque se alguém pode, eu também posso. Então, óbvio que a gente que teve essa oportunidade, que conseguiu ter, enfim, algum resultado, algum destaque, eu acho que a gente tem sim essa responsabilidade de ser referência para aquelas pessoas que não sabem o que é possível ela própria fazer. Porque é muito difícil quando você tem dúvida daquilo que você pode fazer, tem dúvida da sua capacidade. E aí, quando você tem uma referência, isso fica muito mais fácil, né? Porque você percebe que se alguém fez, você também pode fazer. É isso mesmo. Misael, quero te agradecer. Quando o papo é bom, acaba rápido. O nosso programa aqui, Conexão Legislativa, está praticamente chegando ao fim. Mas ainda a gente tem um minutinho para você deixar aí mais uma mensagem para quem está ouvindo, vendo a gente, para os pais dessas crianças e adolescentes, e até mesmo alguém que olhe e fale, poxa vida, eu posso mudar minha vida de agora em diante? Então, para a gente finalizar e agradecer e deixar um convite para uma próxima oportunidade a gente conversar mais, tá bom, presidente? Julie, eu que te agradeço imensamente, um prazer muito grande falar com você, com os nossos telespectadores da Alesp. Tem duas mensagens que eu gostaria de deixar. A primeira é que essa pandemia nos apresentou várias lições. E a principal delas, uma das principais delas, é que a vida acontece agora. A vida, o que aconteceu ontem, você não tem mais o que fazer, e aquilo que vai acontecer amanhã, você tampouco sabe o que será. Então, se há alguma coisa que a gente pode fazer, tem que ser hoje, tem que ser já, tem que ser agora. Quem é que imaginava que todos nós estaríamos nesse instante, privados aí da convivência dos nossos amigos, do nosso lazer, da nossa cultura, do nosso esporte, e de repente, de uma hora para outra, acontece essa pandemia. Então, acho que isso é uma demonstração de que, de fato, nós temos que ter essa clareza. A vida começa agora, não tem outro jeito. E a outra coisa, eu acho que o esporte, ele representa para as pessoas com deficiência, o esporte paralímpico, a esperança da inclusão, a esperança de ser competitivo, de ser produtivo, de poder, enfim, conviver em igualdade de condições com todas as pessoas. E nesse momento tão duro, que o esporte paralímpico, que esse atributo, né, que é a esperança, que ele traz consigo, possa aí também inspirar a nossa sociedade para que possa ter resiliência na superação dessa grave crise, a maior da nossa geração. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores da nossa TV Alesp. Muito obrigada, Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Você quer rever esse programa que termina agora? É fácil. Corre lá na nossa plataforma do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui. Até o próximo programa. Tchau.